Meus amigos, o João Pereira Coutinho publicou hoje mais um belíssimo artigo na Folha de São Paulo, no qual ele abre com a pergunta. Ele vai dizer, e agora, Europa? A pergunta é pertinente porque a Europa está mergulhada numa grave crise econômica, combinada com a grave crise do seu modelo político, que se pretendia um governo de governança coletiva, na União Europeia mesmo. A gente não pode compreender o que aconteceu se não olhar o que aconteceu em todo o século XX. Esse modelo que está sendo perseguido é um modelo que nasceu na década de 20. A ideia básica, pelo menos, já na obra do Ortega, nos anos 20, a gente vai ver que ele propunha isso. Mesmo Thomas Mann, em alguns momentos lá, a gente vê que essa ideia estava na mente da elite intelectual da Europa. A eclosão das duas guerras e depois o fascismo e o comunismo fez com que essa ideia prosperasse. E no pós-guerra, a gente viu que a coisa foi andando passo a passo até chegar no que está aí hoje. Da mesma forma, as ideias social-democratas. Ao início do século XX, o Estado era muito pequeno, não tinha 4% do PIB. E ao longo de todo o século XX, esse modelo, que é basicamente o modelo que propõe a distribuição de renda via Estado, ele foi sendo alargado. Então o que nós tivemos? Nós tivemos que o triunfo da social-democracia contra as ideias liberais e contra as ideias fascistas, representadas pelo nazismo, pelo comunismo e pelo próprio fascismo histórico da Itália. Pois bem, por que o que nós temos agora é que a crise europeia se confunde com a crise terminal da social-democracia. E eu digo terminal porque esse modelo ele é esquizofrênico, ele não pode subsistir, porque ele pressupõe coisas que não existem, pressupõe um homem que não existe, e pressupõe uma ética que ela é em si o contrário da boa ética. A ética, por exemplo, da distribuição é abominável, porque você obriga a uma parte da população a trabalhar, enquanto exonera a outra de qualquer responsabilidade. A gente viu a entrevista do Roger Scruton na Folha de domingo, dizendo que aquele Bardernassi em Londres, quebra-quebra, queima, invasão de propriedade, roubo, se prendeu basicamente a essa geração de pessoas criada sem qualquer ônus para a sua própria sobrevivência, sem responsabilidade de trabalhar, de estudar, de qualquer coisa, porque o Estado mamute vira Estado mamãe e paga a conta de todo mundo. Claro, não pode pagar linearmente, mas ela gera um elenco de clientelas que de algum modo lhe dá legitimidade nas urnas, mas não consegue eliminar a desigualdade enquanto tal. Então você tem desde o portador de bolsa aluguel, bolsa universidade, bolsa disso, bolsa daquilo, até o rentista, que é talvez o maior beneficiário desse modelo, que é o grande financiador do Estado. Casualmente, os rentistas estão na base hoje da crise econômica porque os bancos estão quebrando, porque são portadores de títulos de renda de estados insolventes. Então veja que as coisas são como são, vem como efeito bumerangue. Mas eu dizia que esse modelo ele é intrinsecamente irracional e imoral. A social-democracia quis acabar com a máxima que está no Gênesis, de que o homem deverá comer o pão com o suor do seu rosto. Então, essa gente, tomada por ideias marxistas, por igualitarismos de base russoniana, tentou superar essa condenação. Não dá. Então, o que nós estamos vendo é a debacle desse modelo. Não tem o que fazer para recuperar. Não é uma questão de reforma. Nós vamos ter que voltar aos passos da história e retomar as ideias liberais do início do século XX. Talvez até com algum modelo de moeda não fiduciário, modelo fundado numa moeda natural. Provavelmente alguma coisa próxima do que era o padrão ouro até 1939. Então, eu estou falando de uma verdadeira transformação do que está aí. Num retorno ao que era. Não é?
Porque boa parte das grandes crises que nós estamos vendo aí, tanto nos Estados Unidos como na Europa, está presa a esse modelo de moeda que dá aos burocratas do dia o poder de emissão como jamais houve na história da humanidade. E isso é destrutivo. É preciso que os parâmetros de emissão sejam dados de forma natural e não de forma idealizada por agentes que estão descolados do real. Pois bem, meus amigos, o artigo do João Pereira Coutinho é muito bom para nos fazer pensar, mas eu convido vocês a meditar mais além, desde a origem e aquilo que está no porvir. Eu não vejo como esse modelo social-democrata possa ser substituído sem grande sofrimento, mas ele terá que ser substituído. E a pergunta que está no ar é a seguinte: como fazer uma geração de desocupados, uma geração não, sucessivas gerações, desde os anos 50, voltar a trabalhar, a ter responsabilidade, ter horário, cuidar de si mesmo. Tem que acabar com essa história de tratar adultos como crianças, desprovidas de pai, porque crianças que têm pai não precisam de ajuda do Estado. Então isso é toda uma maneira de viver que é a maneira de acordo com o real, mas que foi abandonado ao longo da segunda metade do século XX. Meus amigos, os desafios que estão colocados são muito grandes, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista político. E aqui, quando eu falo político, eu me refiro ao modelo de Estado. Não vai ser brincadeira fazer vagabundos trabalhar, mas é inevitável que os vagabundos trabalhem. É inevitável que cada um puxe para si a responsabilidade sobre a própria existência. Isso é o real. Qualquer poder econômico que ignore isso está fadado a perecer. Mesmo a social-democracia, que aproveitou um momento de fartura, de paz prolongada, de alta produtividade incorporada ao dia a dia das pessoas, ela não pôde resistir ao tempo, porque ela é contrária à natureza humana. O que está posto aí é como fazer o retorno ao real ao menor custo. Eu, francamente, não sei o caminho, eu só sei que vai ter que ser feito por bem ou por mal. A gente viu o que houve na Grécia. O pessoal mobilizou, fez muitas greves gerais, isso, aquilo, outro, e na verdade tiveram que se enquadrar. Assim será também na Itália, na França, na própria Alemanha. É inevitável que as coisas, que o rio volte para o seu leito, que a humanidade volte a ser o que sempre foi. É preciso trabalhar, é preciso que cada um cuide de si. É preciso acreditar que a melhor ética distributiva é dada pelo próprio mercado e não pelo Estado. Essa crença no Estado é que precisa ser abolida. E eu não sei como vai ser feito isso. Eu só sei que terá que ser feito. E quanto mais breve vier essa nova política, vamos dizer assim, que é a velha política pré-guerra, ela será benéfica para todos nós.